Bom dia, meninos, ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo a aula. Retomando as aulas de história, hoje nós vamos estudar sobre o nascimento da civilização. Em primeiro lugar, nós temos aí um conceito, né? O que é civilização? Conceito básico aqui para vocês serem introduzidos no assunto. Significa o quê? Um agrupamento humano que possui uma organização social, econômica, política e cultural complexa. Aqui é um conceito básico para vocês entenderem, para vocês estudarem. Uma tradução desse conceito. Civilização se refere à organização do homem em sociedade, ou seja, quando nós usamos a palavra civilização, nós estamos nos referindo à forma com que o homem se organiza dentro de uma sociedade. Relembrando aquilo que foi explicado para vocês em aulas anteriores. Lembrando que, inicialmente, os homens eram nômades, ou seja, viviam de um lugar para o outro em busca de condições de sobrevivência. Isso vocês já sabem, já foi bem explicado para vocês, certo? Durante o período neolítico, o homem adotou o sedentarismo. E o que é o sedentarismo? Sedentarismo, lembrando que não é aquela pessoa que não faz exercício. Sedentarismo significa o quê? Significa que o homem ele deixou de ser nômade e adotou um modo de vida em que ele tem um lugar específico para morar, para viver e para produzir. Aqui nós temos o exemplo de uma sociedade sedentária, que vocês podem ver que eles criam animais aqui, um exemplo aqui, aqui eles estão cultivando o seu alimento, produzindo seus materiais de subsistência, por exemplo, aqui os cestos, aqui é o tecido, e criando animais domésticos. Isso é exemplo de uma sociedade sedentária, e aqui a habitação deles, como vocês podem ver. Entendido isso, né? Relembrando. Dentro da lógica de uma sociedade sedentária, nós temos o seguinte percurso. As famílias, aqui nós temos exemplo de uma família. As famílias elas se unem e formam clãs. As famílias se unem e formam clãs. Esses clãs, por sua vez, se unem e formam aldeamentos. E aí, dentro desse processo, algumas aldeias vão ficando mais fortes e vão conseguindo submeter ou se aglomerar com outras aldeias, se fundir. E dentro desse processo todo, nós terminamos com a formação das cidades. Aqui nós temos, por exemplo, a cidade de Catalhoyuk, que é a cidade mais antiga, que já foi encontrada pelos arqueólogos. Então, dentro desse processo, as famílias se unem, formam clãs, os clãs formam aldeias e os aldeamentos formam cidades. E para finalizar, essas cidades terminam por formar grandes civilizações. Aqui nós temos a primeira cidade do mundo, uma das primeiras. Aqui, por exemplo, é ela atualmente. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é o trabalho de arqueólogos que ficam procurando evidências de como essa sociedade existiu, de como as pessoas viviam aqui. Isso aqui é essa cidade atualmente, certo? Aqui é só um exemplo para vocês visualizarem melhor. Vamos para frente. Características de uma civilização. Nós temos alguns fatores que vão definir o que é uma civilização. Eu selecionei alguns aqui para a gente prestar atenção. Em primeiro lugar, a civilização ela possui um sistema administrativo. E o que significa isso? Obviamente, administrativo tem a ver com administração. Vamos lá. Então, se tem um sistema administrativo, significa que a sociedade ela é regida por algum tipo de código. E ela tem um sistema jurídico, ou seja, a administração da cidade é baseada num conjunto de leis específico. Ou seja, tem um sistema jurídico e administrativo para reger, para determinar como essa sociedade, como os indivíduos devem se comportar. Essa sociedade, essa civilização, ela possui um exército. Como vocês sabem muito bem, um exército serve para quê? Serve para defender os interesses, as fronteiras dessa civilização. Outro fator muito importante que vai acontecer dentro da lógica da civilização antiga é o surgimento da propriedade privada. E o que significa isso quando a gente fala de história antiga?
Propriedade privada significa que aquele campo, aquele local que o cidadão usava para plantar aquela roça, digamos assim, aquela roça, vou escrever aqui para vocês, aquela roça, ela não vai ser mais uma propriedade coletiva. Isso aqui não vai ser mais de todos, vai ser de um indivíduo específico. Ele é o dono dessa propriedade, ou seja, é uma propriedade privada, ou seja, a propriedade é apenas dele. Ou seja, civilização, nós temos como características também o surgimento da propriedade privada. E para finalizar, outro fator que eu queria destacar para vocês são as classes sociais e a divisão do trabalho. Classe social significa o quê? Que existe uma divisão entre os indivíduos dessa sociedade. E divisão do trabalho significa o quê? Significa que enquanto alguns são administradores, enquanto alguns criam e executam as leis, ou seja, o pessoal do sistema jurídico, enquanto o pessoal tem o pessoal que luta no exército, existe também aquela parte das pessoas que trabalham, por exemplo, com a lavoura. Então, ou seja, existe uma divisão do trabalho dentro dessa sociedade. Entendido isso? Aqui nós temos um exemplo prático de uma sociedade com divisão, com uma divisão de classe. Vamos pegar aqui o exemplo da sociedade do Egito Antigo, que é a primeira civilização que a gente vai estudar. Nessa primeira classe aqui, nós temos o faraó e a nobreza. Ou seja, faraó e a nobreza constituem a primeira classe, o topo da pirâmide social dentro da sociedade egípcia antiga. Dentro de uma classe que a gente poderia chamar de classe média ou segunda classe, nós temos quem? Soldados, escribas e comerciantes. Pessoas que a gente pode dizer que faziam parte dessa segunda classe social do Antigo Egito. E para finalizar, nós temos aqui na base da sociedade, temos artesãos, escravos, camponeses, por exemplo. Esse rapaz aqui, por exemplo, está cultivando a terra, ele é um camponês. Então, nós temos aqui uma terceira classe, só para título de exemplo. Então, existe uma divisão social aqui. Da mesma forma, a gente pode pegar nossa sociedade hoje. Existe aí 1% da população do mundo que é extremamente rica, muito rica. Depois, nós temos aí uma classe que é muito rica, mas não é tão rica assim quanto os primeiros. Depois, nós temos aí uma classe média, que não é nem muito rica e nem é rica demais, ou seja, ela é só rica, digamos assim. E para finalizar, a gente tem os professores de história aí, o pessoal que fica na base, o pessoal mais pobre. Vocês já sabem como é isso, né? Então, aqui é o exemplo de uma divisão social antiga. Aqui nós temos o exemplo de uma divisão social antiga. E aqui nós temos o exemplo de uma divisão social moderna, para vocês entenderem e visualizarem melhor. Para frente, primeiras civilizações. As primeiras civilizações surgiram naquilo que a gente chama de crescente fértil. E o que é esse crescente fértil? É uma área que fica aqui, que vai do norte da África até a Mesopotâmia. E por que chama crescente fértil? Crescente porque essa área aqui fica em formato de lua, como vocês podem ver aqui, fica em formato de lua crescente, que é uma das fases da lua durante o mês, e fértil porque ela era regada ou banhada por rios. Exemplo aqui do rio Nilo, como vocês podem ver, rio Eufrates aqui, rio Tigre, aqui na área de Jerusalém a gente tem o rio Jordão. Então essa área era banhada por vários rios e, como vocês sabem muito bem, para plantar a gente tem que ter água, né? Então as primeiras civilizações surgiram nessa área porque eram áreas férteis, regadas por muitos rios e, consequentemente, a partir do momento que o homem desenvolveu a agricultura, ele precisou buscar áreas que eram férteis e que eram propícias para desenvolver, para plantar e para colher. E aí, por conta disso, as primeiras civilizações, as primeiras populações começaram a se aglomerar em torno dessas áreas aqui, da área que a gente chama de crescente fértil. A primeira civilização que se desenvolveu, aliás, a primeira civilização que a gente vai estudar é a civilização egípcia, que se desenvolveu aqui naquilo que a gente chama de Vale do Rio Nilo. Mas isso fica para a próxima aula. Então, até mais.